Há uma falsidade que atravessa os séculos, tão antiga quanto a própria existência humana, infiltrando-se sorrateiramente nas raízes do que chamamos de busca espiritual. Uma enganação que transformou a jornada pela verdade em uma corrida sem fim, perseguindo um destino que sempre esteve ao nosso alcance, mas que insistimos em acreditar distante. Imagine um pássaro voando sem parar, desesperado por encontrar o ar que já o sustenta. Essa é a imagem exata do que aconteceu com a humanidade nos últimos 3 milênios. Nos tornamos criaturas buscando o que já somos, o que sempre fomos, sem jamais perceber. Ao longo desses milhares de anos, mestres, guias e líderes espirituais repetiram a mesma ilusão, como se fosse um mantra sagrado. Hoje vou expor essa mentira diante de você. Mas antes é preciso entender a profundidade dessa distorção. Não se trata de um simples engano, de um erro passageiro. É uma manipulação tão profunda da realidade que gerou uma indústria inteira, lucrativa e voraz, vendendo soluções para problemas que nunca existiram. É como convencer alguém de que está cego e, em seguida, vender óculos para quem enxerga perfeitamente. O que estou prestes a revelar pode abalar tudo o que você acreditou sobre crescimento espiritual. Pode desconstruir anos de práticas, meditações e buscas. Pode fazer você questionar cada livro lido, cada retiro frequentado, cada momento em que sentiu ter alcançado algo maior. Pode mostrar que você passou décadas procurando algo que nunca perdeu, como alguém que tenta encontrar os próprios olhos. A pergunta é: você tem coragem de seguir adiante? Porque, uma vez que enxergar a verdade por trás dessa ilusão, não haverá volta. É como descobrir que a mágica não passa de truques. A fascinação se dissipa, porque o que vou compartilhar não é uma teoria, mas uma verdade que descobri após 2 décadas mergulhado nos mistérios mais profundos da consciência humana. Uma verdade que os antigos conheciam, mas que foi deliberadamente esquecida, enterrada sob camadas de conceitos, práticas e promessas vazias. Desde crianças, somos condicionados a acreditar que somos incompletos, que há algo fundamentalmente errado conosco, que nascemos quebrados e precisamos ser consertados, que devemos despertar de um estado inferior, evoluir para algo melhor, iluminar-nos para escapar da escuridão em que vivemos. É como se nos dissessem que nascemos presos em uma caverna escura e nossa única salvação seria encontrar a saída para a luz. Mas e se nunca houve caverna alguma? E se a prisão fosse apenas uma ideia, uma crença, uma história que contamos a nós mesmos? Aí reside a mentira mais perigosa da história espiritual, a ideia de que seres naturalmente completos se transformaram em buscadores eternamente insatisfeitos. A verdade é que você nunca esteve adormecido. A verdade é que não há nada de errado com você. A verdade é que você já é aquilo que procura, mas foi convencido do contrário. Permita-me conduzi-lo por uma viagem no tempo para entender como essa mentira se enraizou tão profundamente em nossa mente coletiva. Como um arqueólogo da consciência, vou desenterrar as camadas de condicionamento que nos trouxeram até aqui. No ano 500 a.C., nas colinas do norte da Índia, um homem chamado Siddhartha, aos 35 anos, teve uma revelação extraordinária sobre a natureza da realidade. Mas aqui está o problema. Ao tentar comunicar essa descoberta, ele usou a linguagem de sua época. Falou em despertar do sono da ignorância. E assim, sem querer, plantou a semente perigosa de que existe um estado normal de consciência e outro desperto. Como se alguém descobrisse que a água é molhada e, ao explicar, criasse a ilusão de que existe água seca e água molhada. A verdade se perdeu na tentativa de descrevê-la. Séculos depois, nas cavernas do Egito, monges cristãos adotaram a mesma narrativa. Falavam em morrer para o mundo e renascer em Cristo. A ideia se espalhou como fogo pelas tradições espirituais. Você deve morrer para quem? É para se tornar quem deveria ser. A fragmentação da alma humana foi oficialmente sancionada pela religião. Imagine um cristal perfeito sendo convencido de que está quebrado e então gastando séculos tentando se recompor. Foi isso que aconteceu com a humanidade. Seres naturalmente íntegros foram convencidos de sua própria fragmentação. No Oriente Médio, os sufis falavam em polir o espelho do coração até que ele refletisse a divindade. Uma metáfora bela, mas perigosa, pois implica que o espelho está sujo e precisa ser limpo. E se o espelho sempre esteve impecável e a sujeira fosse apenas uma ilusão? No Tibete, os budistas criaram mapas elaborados de progresso espiritual, estágios de iluminação, níveis de realização, como se fosse um jogo onde é preciso passar de fase em fase para chegar ao final. Mas e se não houvesse fases? E se você já estivesse no final desde o início? Então veio o que chamo de a grande comercialização, o século XX. De repente, o despertar virou um produto de consumo. Gurus com carros de luxo vendiam iluminação por fortunas. Retiros prometiam despertar instantâneo, como se fosse café solúvel. Livros garantiam transformação em 7 passos, como uma dieta da moda espiritual. A espiritualidade se tornou o fast food da alma, comida rápida para famintos que foram convencidos de que estavam morrendo de fome em meio à abundância. Mas aqui está o que eles não contam.
O que descobri ao investigar os textos mais antigos, os manuscritos que nunca chegaram ao grande público, os ensinamentos que foram suprimidos porque ameaçavam toda a estrutura da busca espiritual. Os verdadeiros mestres, aqueles que realmente compreenderam, nunca falaram em despertar. Eles falaram em reconhecimento. Reconhecimento daquilo que sempre esteve presente, como o céu que permanece acima das nuvens, mesmo quando não o vemos. Essa é uma diferença que muda tudo, porque despertar implica movimento, transformação, mudança de estado. Reconhecimento, por sua vez, é simplesmente ver o que sempre esteve ali. É a diferença entre tatear no escuro em busca de uma lâmpada e abrir os olhos em um quarto que sempre esteve iluminado. Quando você entende isso, toda a indústria espiritual desmorona como um castelo de cartas, e você percebe que esteve procurando algo que nunca perdeu, como alguém que procura os óculos enquanto eles estão em seu rosto. Agora vou compartilhar algo que poucos conhecem. Algo que pode mudar para sempre a forma como você vê a si mesmo e ao mundo, e nunca esteve adormecida. O que você chama de despertar não é um estado a ser alcançado, mas a simples percepção do que sempre foi. Aquele observador silencioso que viu sua busca frenética, que testemunhou suas lágrimas nos retiros, que acompanhou cada suspiro de frustração, esse era você, o verdadeiro você. Não o buscador, não o devoto, não o discípulo, mas a própria consciência que tudo abarca. E aqui está o paradoxo que ninguém lhe conta. Quanto mais você busca, mais se afasta. É como tentar agarrar a própria sombra, e quanto mais se aproxima, mais ela escapa. Porque a busca pressupõe uma falta, e a falta é a ilusão fundamental. Você não pode encontrar o que nunca perdeu. A luz não precisa procurar a si mesma, o oceano não precisa buscar suas ondas, a consciência não precisa despertar para si mesma. Mas então, porque essa sensação de vazio persiste, porque a inquietação, a insatisfação, o desejo de algo mais, porque você foi treinado para ignorar o óbvio. Desde criança, ensinaram-lhe que a felicidade está no futuro, que a plenitude é um prêmio a ser conquistado, que você é um projeto inacabado. A espiritualidade moderna apenas reforçou essa crença, vestindo-a com roupagens sagradas. Você precisa evoluir, dizem. Você precisa se curar, repetem. Você precisa despertar, insistem. E assim você continua correndo como um hamster na roda, sempre em movimento, mas sem sair do lugar. A verdade é que você já é completo. Não há nada a ser consertado, nada a ser alcançado, nada a ser transcendido. O que você chama de problemas são apenas histórias que sua mente conta para justificar a busca. A ansiedade, a depressão, o sentimento de inadequação, tudo isso surge quando você acredita que deveria ser diferente do que é. Mas e se não houvesse nada de errado? E se a sua dor não fosse um sinal de que algo está quebrado, mas uma convite para parar de lutar? E se a cura não fosse um destino, mas o simples ato de relaxar no que já é? Imagine por um momento que você é um pássaro que passou a vida inteira tentando aprender a voar, sem perceber que suas asas já estavam abertas. Cada vez que você se esforçava, batia as asas com mais força, mas quanto mais se esforçava, mais pesado se sentia, até que um dia você simplesmente para. E então, sem nenhum esforço, você percebe que está voando. Não porque aprendeu algo novo, mas porque nunca deixou de voar. Essa é a natureza da consciência. Ela não precisa de técnicas, de mestres, de retiros. Ela simplesmente é. Mas aqui está o desafio: como viver a partir desse reconhecimento, como integrar essa verdade em um mundo que insiste em dizer que você está incompleto. A resposta é simples, mas não é fácil. Você precisa parar de buscar. Não amanhã, não depois do próximo curso, não quando se sentir pronto, agora, neste exato momento, porque a busca é o que mantém a ilusão viva. Cada vez que você diz, quando eu despertar, serei feliz, você está reforçando a ideia de que a felicidade está no futuro. Cada vez que você diz, preciso me curar, você está afirmando que algo está quebrado. A liberdade não está em alcançar um estado, mas em perceber que nunca houve um estado a ser alcançado. Não é uma conquista, é um descondicionamento. Não é algo que você faz, é algo que você pode fazer. Você não precisa se tornar iluminado. Você precisa parar de acreditar que não é. Você não precisa despertar. Você precisa perceber que nunca dormiu. E isso não é uma teoria, não é uma filosofia. É uma experiência direta, imediata, disponível neste exato momento. Feche os olhos por um instante, respire fundo e pergunte a si mesmo quem está percebendo este momento, quem está lendo estas palavras. Não é a sua mente, não é o seu ego, não é o seu corpo. É algo mais vasto, mais silencioso, mais presente. Algo que sempre esteve aqui, observando, sem nunca ter sido tocado pela busca. Esse é você, o você real, não o buscador, não o sofredor, não o aspirante. Apenas consciência pura, livre de qualquer história. E a boa notícia, você nunca deixou de ser isso. A má notícia, você passou a vida inteira tentando se tornar o que já era. Mas agora a escolha é sua. Você pode continuar correndo atrás da cenoura ou pode perceber que sempre esteve livre.
Você pode continuar acreditando na mentira ou pode reconhecer a verdade. A porta está aberta, a luz está acesa, o convite está feito. Tudo o que você precisa fazer é parar de procurar, que sempre foi algo inevitável acontece. A busca termina e com ela desmorona todo o edifício de significados que você construiu em torno da ideia de chegar lá. Os retiros, as práticas, os mestres, os ensinamentos, tudo isso deixa de ser um meio para um fim e se torna, simplesmente, o que é a experiência surgindo na consciência, como nuvens no céu. Não há mais urgência, não há mais pressa, não há mais a sensação de que algo está faltando. E isso pode ser aterrorizante. Porque se não há ninguém para salvar, se não há um eu que precise ser aperfeiçoado, então o que sobra? A vida comum, a vida sem glamour espiritual, a vida de lavar pratos, pagar contas, lidar com frustrações, amar imperfeitamente, rir sem motivo, chorar sem redenção. E aqui está o paradoxo. É exatamente essa vida, sem nenhum adorno, que se revela como a própria iluminação. Não porque ela se tornou sagrada, mas porque nunca deixou de ser. O sagrado não está no topo da montanha, ele é a montanha, o caminho, o cansaço nos pés, o vento no rosto. Ele é o café da manhã, a conversa chata, o bocejo no meio da tarde. Mas atenção, isso não é uma desculpa para a preguiça ou para o cinismo. Não é um convite para abandonar responsabilidades ou fingir que o sofrimento não existe. Pelo contrário, quando você para de buscar, o que resta é um engajamento radical com a vida exatamente como ela é. Não há mais fuga para um futuro melhor, não há mais promessas de transcendência, não há mais a ilusão de que um dia tudo fará sentido. Apenas isto, o som da chuva, o gosto do sal na pele, a dor de uma perda, a alegria de um reencontro. E de repente você percebe que nunca precisou de mais nada. Aqui muitos tropeçam, porque se não há um eu para ser aperfeiçoado, se não há um destino a alcançar, então por que se importar? Por que levantar da cama? Por que ajudar alguém? Por que criar, amar, lutar? A resposta é simples, porque a vida não é um projeto a ser concluído, mas um presente a ser vivido. Você não precisa de um motivo para respirar. Você respira porque respirar é o que acontece quando você é. Você não precisa de uma justificativa para amar. Você ama porque amar é o que a consciência faz quando encontra outra expressão de si mesma. Você não precisa de uma meta para viver. Você vive porque viver é o que a existência faz quando não está ocupada tentando ser outra coisa. E então, algo extraordinário acontece. A ação se torna espontânea, sem esforço. Não porque você se tornou um ser iluminado, mas porque parou de se colocar no caminho. Você não precisa mais se lembrar de ser compassivo. A compaixão surge naturalmente quando não há um eu separado para se defender. Você não precisa mais se forçar a meditar, a meditação acontece quando você para de resistir ao momento presente. Você não precisa mais buscar a verdade se revela quando você para de acreditar nas suas próprias histórias. Mas não se engane, isso não é um estado permanente de êxtase. A vida continua com suas oscilações, suas dores, suas incertezas. A diferença é que agora você não está mais lutando contra elas. Você não está mais tentando consertar o que não está quebrado. Você não está mais projetando um futuro onde tudo será perfeito. Você está aqui, exatamente onde sempre esteve, e percebe que nunca houve outro lugar para estar. E é aí que a verdadeira liberdade se revela. Não a liberdade de fazer o que quiser, mas a liberdade de não precisar de nada. Não a liberdade de ser especial, mas a liberdade de ser ordinário. Não a liberdade de escapar do sofrimento, mas a liberdade de sofrer sem resistência. Porque, no fundo, o que você sempre buscou não era a iluminação, mas a permissão para simplesmente ser. E essa permissão nunca foi necessária. Você sempre teve o direito de existir exatamente como é, então o que resta? Nada e tudo. Apenas isto, a respiração, o silêncio, o movimento da vida se desenrolando sem um centro, sem um dono, sem um propósito além de si mesma. E de repente você entende que nunca houve nada a ser resolvido, que a paz não é um estado a ser alcançado, mas o pano de fundo de toda a experiência. Que a felicidade não é um destino, mas o sabor natural da existência quando não está sendo sufocada pela ideia de que algo está errado. Agora, a pergunta que fica não é o que fazer, mas como viver quando não há mais nada a fazer. E a resposta é simples, você já está vivendo, você sempre esteve, apenas pare de fingir que não. E, no entanto, há um paradoxo ainda mais profundo aqui. Quanto mais você se liberta da busca, mais a vida parece conspirar para lembrá-lo de que nunca houve nada a ser encontrado. Os mesmos gurus que antes prometiam iluminação agora soam como crianças repetindo frases decoradas. Os retiros espirituais, antes carregados de significado, revelam-se apenas quartos silenciosos onde pessoas se sentam juntas, esperando que algo aconteça, quando, na verdade, tudo já está acontecendo. Você olha para os livros de autoajuda nas prateleiras e vê apenas palavras bonitas sobre uma jornada que nunca existiu. Até mesmo as práticas mais sagradas, meditação, yoga, oração, perdem seu peso quando você percebe que não são ferramentas para alcançar algo, mas apenas expressões naturais de quem você já é.
E então vem a pergunta que poucos ousam fazer: e se a espiritualidade, como a conhecemos, for apenas mais uma distração? Não uma distração da vida, mas uma distração da própria vida. Porque, no fundo, o que todos buscamos não é iluminação, paz ou liberdade, é apenas a permissão para existir exatamente como somos. Sem histórias, sem progresso, sem a necessidade de ser especial. Apenas isso, estar. E quando essa permissão é dada, algo extraordinário acontece. A vida comum, aquela que você sempre achou que precisava transcender, se revela como o único milagre que sempre esteve aqui. Mas cuidado, porque essa compreensão não é um ponto final. É um convite para viver de uma maneira que a maioria das pessoas jamais ousará. Você vai perceber que as conversas cotidianas se tornam mais profundas, não porque você as espiritualiza, mas porque você as vê como são, expressões puras da consciência dançando em formas temporárias. Um café com um amigo deixa de ser apenas um encontro social e se torna um espetáculo sagrado. Uma caminhada na rua deixa de ser rotina e se transforma em uma celebração silenciosa. Até mesmo o tédio, quando reconhecido, se dissolve em uma quietude que não precisa de nome. E aqui está a ironia final. Quanto mais você se afasta da ideia de crescimento, mais a vida parece crescer ao seu redor. Não porque você tenha se tornado melhor, mas porque você parou de resistir ao que já é. As relações se aprofundam não por esforço, mas por uma presença que não exige nada. O trabalho deixa de ser uma luta e se torna uma dança, porque você não está mais tentando provar nada. Até mesmo os desafios, aqueles que antes pareciam obstáculos, se revelam como oportunidades para reconhecer a mesma consciência que sempre esteve aqui imperturbável. Mas não confunda isso com passividade. Não é que você pare de agir. É que você age sem a necessidade de que suas ações signifiquem algo além do que já são. Você não medita para alcançar a paz, você medita porque a paz já está aqui. Você não ajuda os outros para ser uma pessoa melhor, você ajuda porque a compaixão é tão natural quanto respirar. Você não busca conhecimento para se tornar sábio, você reconhece que a sabedoria é o que observa o conhecimento surgir e desaparecer. E então, quando menos espera, você percebe que a maior revolução não foi ter encontrado algo, mas ter parado de procurar. Que a verdadeira liberdade não está em alcançar um estado elevado, mas em reconhecer que nunca houve um estado baixo. Que o despertar não é um evento futuro, mas o reconhecimento de que você sempre esteve desperto, mesmo quando acreditava estar dormindo. Então, o que resta? Nada e tudo. Porque quando você para de buscar, a vida deixa de ser um projeto a ser concluído e se torna uma obra de arte em constante criação. E você, meu amigo, é tanto o artista quanto a tela, tanto o observador quanto o observado. Não há mais nada a fazer e, no entanto, tudo está por ser vivido.